Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a participação ilustre da minha amiga Rose Mesquita, ela que é excelente na parte ali de dar a dica para mim e para você, que somos pregadores e professores da Palavra de Deus. Vamos aprender muito com esse bate-papo, como eu já venho aprendendo há meses acompanhando ela no Instagram e tenho certeza que esse bate-papo vai ser extremamente edificante para as nossas vidas. Mas antes de passar a palavra para ela, eu tenho que dar aqueles recados básicos aqui para você. Se está chegando aqui agora, é a primeira vez, seja bem-vindo. Aqui é o Papeando a Palavra, um podcast que tem a responsabilidade de trazer as verdades do Evangelho de uma forma muito tranquila e bem clara e completamente objetiva para o seu coração. Não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se, curta, comenta, compartilha, dá seu feedback, fique aqui até o final. E também você vai estar reparando que no layout aqui do vídeo tem 3 QR Codes. Então, te desafio a, nesse momento, você pegar seu celular, direcionar para qualquer um dos 3, que um vai te levar para um curso de filosofia para cristão, do meu amigo Gustavo Arnone. Você que é daqui de Nilópolis e Redondezas, no estado do Rio de Janeiro, direciona para o Na Brasa Hamburgueria, que alimentar o corpo também é muito bom, além de alimentar o espírito. E também a revista Orlando Gospel, da minha amiga Luciana, que lá tem uma matéria que ela me convidou para poder participar, e a revista é top demais e o conteúdo é excelente. Tenho certeza que você vai gostar. Valeu, galera. Minha amiga, Rose Mesquita, se apresenta para o pessoal aí quem é a Rose. Meu nome é Rose. Na verdade, eu vou revelar um segredo hoje. É Rose, mas tem um complemento que eu não uso porque eu não gosto, Entendi. tá? Meu nome é Roseleime Mesquita da Cunha Araújo. Esse é meu nome completo, a ficha inteira. Mas sabe aquele negócio de desde quando eu era pequena, se a mãe chamava pelo nome completo, era problema. Então, eu fiquei só com o Rose. Todo mundo me conhece só por Rose. Então, ficou Rose Mesquita. Eu sou professora de língua portuguesa, sou especialista também em língua portuguesa, sou graduada pela PUC aqui de São Paulo e também sou analista do discurso religioso. Entrei com o meu mestrado também nessa área de análise do discurso e tenho agora, há um ano, aí fez um ano mais ou menos, do meu Instagram, que eu auxilio pregadores Aliás, eu até escrevi lá, que eu estou brincando, eu estou formando pregadores excelentes. Só me segue quem busca excelência. Se você não busca excelência, aquele mais ou menos feijão com arroz, não precisa me seguir, não. Porque o negócio lá é sério. É para quem busca excelência para o reino de Deus. Olha, é bem desafiador o conteúdo que você coloca lá. Tem as coisas, É, pô, bem polêmicas. Você que não conhece ainda, as redes sociais dela vai estar aqui na descrição. Fica aqui até o final, depois você clica, vai lá, vê o conteúdo tudo direitinho, porque é muito bom e mexe um pouco com o nosso ego, né? Porque a gente vai ver que está errado em algumas coisas e quase ninguém quer dar o braço a torcer, né, Rose? Olha, eu erro nisso é aqui, eu verdade. erro naquilo ali. E só um adendo que você falou na hora da apresentação sobre o seu nome. A minha mãe tem um nome parecido com o seu. O nome dela é Merilene. Ela gosta de usar Meire. Lane, gente, eu não sei. Só que piora, porque essa parte vai pro ar. Mãe, te amo. Ela tá aqui perto, deve estar ouvindo. Minha tia também, te amo demais, que mora lá no Maranhão, que minha família de pai de mãe é de lá. E o nome da minha tia é Lene Meire. Criatividade Nossa, zero dos meus avós para colocar o nome das duas. É um trava-língua falar o nome das duas seguidas. Lene Meire e Merilene. Aí, ó, já travou, já não dá para funcionar. nem eu consigo isso aí. E, mãe, não fica chateada comigo, não, que ela acompanha. Minha tia também, amo vocês. Só uma brincadeira que eu lembrei aqui por conta do nome da minha amiga Ainda Rose. bem que o seu nome foi comum, né? Rafael, Rafael, nome graças a comum. Deus. Anjo. Mas tranquilo, de boa. E minha amiga, conta aí um pouco pra gente aí, como é que foi a sua história de conversão? Com quantos anos você conheceu o Evangelho? Fala pra gente aí.
Na verdade, quando a minha mãe começou a frequentar a igreja, que ela foi evangelizada por alguns conhecidos e parentes, ela e toda a família da minha mãe, eu era bebezinha. Então, minha mãe se batizou e começou a frequentar a igreja, eu tinha mais ou menos 2 anos de idade. Então, eu me considero que eu praticamente nasci no berço evangélico, né? Porque desde que eu me entendo por gente, eu frequento a igreja. E eu tenho um irmão mais velho, então meu irmão já era um pouquinho maior. Meu irmão até, inclusive, chegou a ser batizado na igreja católica e tudo, mas eu já não, eu nem fui batizada em igreja católica, eu já fui apresentada na igreja evangélica mesmo, na Assembleia de Deus. Então, minha mãe se converteu na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e eu frequentei a Assembleia de Deus até depois de casada, me casei na Assembleia, tudo. Faz 10 anos que eu congrego em outro ministério. Até antes disso, minha vida inteira foi Assembleia de Deus. E eu passei a frequentar outro ministério por uma questão de um direcionamento também. E foi quando eu conheci o pastor, que é o meu pastor até hoje, pastor Romário Garcia, da igreja que eu congrego, Ministério Restauração da Fé. Eu estava passando por um problema de ter filhos, né? Eu tinha perdido 3 bebês já, e aí comecei a ir por indicação de alguns amigos. Vamos lá nesse culto, conhecer essa igreja, tal. E eu sempre fui assim de visitar outras igrejas também, mesmo fazendo parte da Assembleia de Deus. Sempre gostei de conhecer outras igrejas, ouvir pregações, né? Que sempre foi meu forte, ouvir pregações. E aí conhecemos o Ministério Restauração da Fé. E Deus usou o pastor Romário para falar comigo sobre fertilidade. Deus usou ele para falar comigo que eu seria mãe de filhos. E não que eu não acreditasse ou que eu não soubesse que existia toda essa parte profética e sobrenatural do Evangelho. Lógico que eu sabia porque eu cresci no Evangelho. Mas quando acontece uma coisa muito estupenda assim com a gente, é diferente, né? E aí Deus usou o meu pastor para falar comigo. 2 meses depois eu estava grávida do Kevin, que é o meu filho mais velho. Logo, aí depois veio o Kaique também. E mesmo na gestação do Kevin, uma coisa assim que me chamou muita atenção e fica aí uma dica para os pastores, né? Eu ia de vez em quando na Restauração da Fé, nos dias que não tinha culto na minha igreja, mas eu não participava de nada, de nenhum trabalho, eu ia apenas cultuar, ouvir a palavra. E quando aconteceu isso de Deus usar o pastor para falar comigo, tal, e eu cheguei e falei, pastor Romário, estou grávida. Ele não era o meu pastor, né? Eu tinha o meu pastor lá na Assembleia de Deus. Ele falou assim para mim, você vai vir aqui todas as segundas-feiras até você completar 3 meses. Você não comenta com ninguém ainda da sua gravidez, mas eu já estava prevenida, né? Porque quem perdeu 3 já sabe como funciona, né? E aí ele falou assim, Deus está me dando uma direção para fazer um propósito com você de oração toda semana até você completar os 3 meses. E assim fizemos. E assim, isso foi que marcou muito a minha vida, porque eu não esperava isso de uma pessoa que nem me conhecia. Ele não estava ganhando nada com isso, eu não participava da igreja dele, nem eu, nem meu marido, a gente não fazia nada lá. Mas eu achei que foi um cuidado, um carinho tão grande que ele teve comigo, porque lá todo culto, depois, principalmente na segunda-feira, o culto é sempre muito cheio, então depois do culto tem aquela fila de pessoas para falar com o pastor orar por elas, mas eles sempre reservavam um horário para mim, para fazer a oração pela minha gestação, e graças a Deus correu tudo bem, hoje eu tenho meus filhos aí para honra e glória do Senhor. Então, esse foi um gesto que aí, assim, não teve como eu não querer ser pastoreada pelo pastor Romário. Não teve, mas está aí na bênção de Deus, conversamos com o nosso pastor, nossos líderes lá da igreja que nós congregávamos, saímos na bênção, eles entenderam, nos abençoaram, e aí começamos a congregar no Ministério da Restauração da Fé. E estamos lá há 10 anos. Então, a parte, assim, de igreja, a parte congregacional minha seria essa. Minha vida inteira Assembleia de Deus, que é a minha raiz, e há 10 anos Ministério da Restauração da Fé. Amém. Eu também tenho um pezinho lá na Assembleia, como a gente brinca aqui, né? Um pezinho lá na Bleia.
Eu Todo acho que mundo tem, Rafael, todo mundo tem. isso que eu ia falar, acho que todo mundo tem um pezinho, pelo menos já passou uma semana como membro da Assembleia de Deus. Eu me converti na Mas Assembleia sabe aqui por também. quê? Sabe por que isso acontece? Porque a primeira igreja pentecostal que veio do Brasil foi a CCB, né, que é a Congregação Uhum, Cristã do Brasil. E logo em seguida veio a Assembleia de Deus. Então, como foi a primeira igreja pentecostal a vir para o Brasil, não tem como, ela se espalhou rapidamente, né? E eles têm um estilo de formar igrejas um pouco diferente, que grupos pequenos aí já se formam um ponto de pregação, que aí se forma uma igreja, então se espalha muito rápido. E uhum. aí é quase que impossível dizer que alguma igreja, alguma denominação ou alguma pessoa não frequentou uma Assembleia de Deus. Verdade. A gente aqui no entre a minha roda de amigos, a gente brinca, né, que toda comunidade aqui no Rio de Janeiro, ela só é caracterizada como comunidade quando tem uma Assembleia de Deus, porque toda favela ela vai ter uma Assembleia de Deus É dentro dela verdade. ali, né, como uma vela de esperança em meio a uma Sim. situação muito complicada que são as comunidades aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, né. E eu me converti, Uhum. acho que agora eu perdi mais ou menos a ideia do tempo exato, mas que 8, 9 anos atrás, mais ou menos, numa Assembleia de Deus, né, até mandar um abraço para o meu antigo pastor, que de anos para cá nós viramos muito amigos. Tivemos um começo muito complicado, bem conturbado mesmo. Pastor Abílio, pô, amigão hoje em dia, gente boa pra caramba. E a Assembleia de Deus, Ministério de Jesus vai voltar, quer você queira ou não. É uma igreja que eu levo sempre no meu coração. O nome é um pouco provocativo, mas é uma grande verdade. Interessante, bem interessante. Na nossa vida como cristão, ele vai voltar, gente, querendo ou não, isso é um fato, não tem Sim. como conversar em relação a isso, né? Como a gente gosta de dizer aqui, sobre isso não tem desenrolo, ele vai voltar e pronto. E essa semana, dia 12, foi o dia que eu comemorei um ano de batizado, mais um ano de batizado. E eu achei um vídeo, né, graças ao telefone celular, tecnologia, que a gente consegue guardar do meu batismo. Primeiro que eu olhei assim e falei, nossa, como eu bebia muito, porque eu estava inchado, gordo demais, demais, demais. E eu olhei assim, eu falei, rapaz, mas quando eu olhei para aquela situação e vi a minha expressão, né, a minha feição no mergulhar e ao levantar, eu fiz questão de hoje ter um caso, um aplicativo para poder fazer as edições do vídeo, conseguir dar o zoom Uhum. e olhar assim e falei, cara, eu já subi Outro. com a minha expressão completamente diferente, que coisa é inexplicável aos olhos humanos, né? Então eu sou muito grato a Cristo primeiramente e também à Assembleia, e você aí que é assembleano, você que não é assembleano hoje, mas um dia já foi, né? A gente tem que olhar para essa denominação maravilhosa que nós conhecemos com um olhar, Respeitar as raízes, a base. com um olhar de amor, né? Porque eu já peguei um tempo, Rose, da minha vida, logo assim que comecei a estudar, que eu falava muito mal da Assembleia de Deus. Falava muito mal da Assembleia de Deus por motivos que eu acredito que você já ouviu muita gente falando mal sobre a questão das manifestações do meio pentecostal, né? Não nem diga as manifestações do dom de línguas, né? Mas de outras manifestações aí que Uhum. acontecem, né? Da galera voando, do pessoal com a unção Sei. diferente. E dentro dessa situação, né? Dessas manifestações aqui eu uso aspas, mas não sendo preconceituoso com nenhuma forma das pessoas enxergarem as manifestações do Espírito Santo. Tem as minhas, não consigo concordar com algumas. Você acha que o sermão tem um papel importante de ensinar a igreja sobre essas manifestações? Sim. Não só no sermão, toda igreja tem aquela estrutura de ou com um culto de ensino, ou uma escola bíblica, né? Tem um momento que é específico para ensinar, tem um momento que é específico para adoração, tem um momento que é específico para a comunhão da família. Então, toda igreja tem sim. No caso do sermão, eu acho que é um tipo de sermão que cabe num culto de ensinamento, num culto
o ideal que seja o pastor da igreja que ensine sobre isso. Nada impede que ele chame, convide algum amigo, né, da confiança dele para falar sobre esses assuntos, mas é muito importante sim, porque de repente uma pessoa que não pode frequentar a escola bíblica, por exemplo, porque o horário não dá, porque trabalha, mas está ali no culto, ela tem que ouvir falar também do que é certo, o que é errado dentro da Bíblia, porque a Bíblia é sempre o filtro de tudo, é a verdade absoluta. Aí quando eu vejo, dentro disso que você Está falou. travando um pouquinho aqui. Oi, voltou? Foi. Travou aqui, Rafa. Agora voltou. Agora voltou. E é a internet que a gente tem no Brasil, né, complicada pra caramba. Pois Então é. então assim, quando eu olho, na verdade, para essas situações, eu vejo a importância, na verdade, do dessas explicações na igreja, porque as manifestações do Espírito Santo, ela não é nada, um conhecimento secreto que é dado só para alguns, né, e através de um anjo que vem do céu na madrugada no monte A, B ou C, que dá uma cartilha: "Olha, façam isso", e é algo só para vocês em secreto. Não, está tudo na Bíblia. A Bíblia é muito clara sobre as manifestações do Espírito Santo, então eu acho que se encaixa sim ali na parte de ensino, as Uhum. explicações, na parte da pregação, né. Eu acredito muito, Rose, que toda mensagem, toda pregação, ela precisa ter junto com ela, o ensino da mesma forma, né. Porque, a exemplo do próprio Cristo, Mateus 5 a gente já pode pegar isso como referência, logo ali no comecinho, se falha a memória, versículo 1, versículo 2, que Jesus Cristo, antes de começar a falar no Sermão da Montanha, ele senta e começa a ensinar. Então eu acredito que todo sermão também ele tem como objetivo um ensino, uma orientação para a igreja, né, Sim. uma facilitação do entendimento de textos das Sagradas Escrituras. Na verdade, isso que você falou se encaixa na aplicação. Quando a gente elabora um sermão, a parte da aplicação é o que vai trazer para a realidade daquele público, da igreja. Então, Sim, tá, a Bíblia está falando isso, e como isso se encaixa no meu dia a dia? É uma lição? Como eu devo praticar? É um fruto do Espírito? Como eu consigo isso? Então, realmente, como você falou, toda pregação é um ensino. Talvez até por isso as pessoas falem assim, professor é mais fácil de ensinar alguma coisa, até na igreja, dentro da igreja mesmo. Usarmos a nossa profissão, quem é professor, para auxiliar no reino de Deus, para as coisas de Deus. Por quê? Porque o professor, quem é da área da educação, entende esse âmbito do ensino-aprendizagem e que tudo é conhecimento. Quando você sabe como construir conhecimento na mente das pessoas, você descobriu a mágica da vida, né? verdade. E isso eu venho aprendendo na prática, todo domingo na escola bíblica dominical, com o desafio de trazer para o entendimento das pessoas que estão ali participando, conhecimento prático para o nosso dia a dia. Porque falar sobre a parábola do semeador e explicar tudo direitinho, tá, mas aquilo ali se aplica como na nossa vida? Explicar um texto de Efésios, né? E essa é a parte importante, né? Eu já ouvi algumas O pessoas. importante, Pode falar, pode o falar. importante, Rafa, é que assim, a Bíblia foi escrita num determinado tempo histórico Uhum, para um determinado povo, uma determinada cultura. Então, o papel do pregador, do professor de escola bíblica, qual que é? Pegar aquele texto, entender o que estava acontecendo naquele texto e aplicar na nossa cultura, no sim. nosso dia a dia. Porque às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, por que, que Jesus lavou o pé lá da pessoa? É só para simbolizar humildade. Não, não é. Aquilo é uma cultura dos Uhum. judeus. Então, tem toda essa parte por trás que aí eu acho que a teologia é que abre a mente das pessoas. Aí, como o meu professor de teologia fala, né? Muita gente fala assim, teologia esfria o crente.
Teologia apaga o fogo. Aí ele completa, sim, apaga o fogo estranho e Sim, acende o verdadeiro. verdade. Eu vi uma vez, acho que o Iago Martins falando sobre isso. Até uma frase na época que ele falou, foi bem polêmica, né? Teologia não apaga, não mata o crente, mas apaga o fogo estranho. Então eu lembro que quando eu vi isso a primeira vez, pô, nossa, uau, fantástico demais. Tinha começado a estudar, só que comecei a aplicar isso de uma forma completamente errada no meu dia a dia, acreditando que nenhuma manifestação do Espírito Santo era algo, sim, vinda do próprio Espírito, querendo engessar, né? A fase, não sei se você já ouviu alguém falando sobre isso, que é aquele período de jaula que todo seminarista passa, que logo assim que chega já acha que é um paladino da justiça e acha que é o dono da verdade e só ele sabe tudo, o restante não sabe nada e ele quer falar para os quatro cantos que ele é teólogo, que ele leu 2 livrinhos e já acha que é o cara dentro da teologia. Se Verdade. você que está nos ouvindo ou nos assistindo está passando por esse momento, relaxa que vai passar. Eu já fui assim e é Eu complicado. sou seminarista, né? Eu ainda estou no seminário. Eu ainda não concluí, né, ainda estou ainda também como seminarista, mas aí a gente vai passando o tempo, a gente vai Sim, sim. amadurecendo mais, algumas coisas que eu até brinquei, fiz uma live essa semana junto com minha amiga lá no Instagram, a Rebeca, e eu falei para ela, eu falei: "Pô, se eu pudesse voltar há 4 anos atrás, lá no seminário lá da nossa igreja, Igreja do Nazareno, sentar comigo mesmo e falava o seguinte: 'Cara, calma que vai dar tudo certo'". Calma, que você ainda vai aprender muita coisa ainda. Calma, que você ainda não sabe de nada. Você não sabe de nada e está achando que sabe muita coisa. Mas a gente não pode fazer isso, então é bom que a gente adquira experiência para poder passar para outras pessoas. Então essa Sim. parte ela é importantíssima. E ainda falando sobre sermão, que é até um assunto que pediram para eu poder tratar aqui com você, para você dar uma esclarecida nas nossas mentes, né, poder nos ajudar e nos falar quais são os desafios para se organizar um sermão. Eu acho que o maior desafio é a parte do conteúdo, que no caso do meu método, o que eu ensino são 3 pilares: parte discursiva, parte gramatical e parte da oratória. A parte discursiva, que é essa que entra dentro do conteúdo, eu acho que ainda tem sido a mais complicada para os pregadores, porque essa parte do conteúdo não depende só ali de um momento dele pegar, ler o texto e montar o sermão. Essa parte de conteúdo é uma parte que leva muito mais tempo. É aquela parte, lógico, que tem todo, né, a área espiritual, de oração, de intimidade com Deus, mas tem também a parte de se debruçar sobre um texto e não querer ler a Bíblia inteira, pregar a Bíblia inteira num único sermão. Então, pega um texto, vamos destrinchar esse texto, parte por parte, aquela famosa pregação expositiva, né? Eu acho que esse é um grande desafio para os pregadores de hoje. Ou mesmo numa pregação temática, quando o pregador tem essa consciência de que ele tem que viver aquele texto, respirar aquele texto, dominar totalmente o conteúdo do texto, para só depois pregar, chegar lá no púlpito e pregar, eu acho que já é muito mais da metade de um caminho andado. A parte da gramática e da oratória são muito mais fáceis de serem lapidadas do que a parte do conteúdo em si. Porque se a pessoa não tem interesse em se aprofundar, em buscar o conteúdo, não apenas da Bíblia, mas de comentários bíblicos, de outros livros, né, de um material de apoio, realmente fica muito difícil da pessoa montar um bom sermão. Na verdade, quando eu vejo essa situação que você está falando sobre os 2 estilos de sermão, né, que você deu como exemplo, eu tenho muita dificuldade de montar um sermão temático, porque da forma que eu aprendi, né, posso até, falar alguma coisa errada e se eu falar você me corrige. Você precisa pegar, no caso, o tema é o amor, você vai pegar versículos bíblicos sobre o amor e vai falando ali na pregação, 1 Coríntios 13 fala sobre isso, aí vai usar um outro texto que vai falar sobre isso, as características do amor, e vai pegando de vários pontos da Bíblia
versículos para poder encaixar naquele tema específico. Falei alguma besteira, professora? Sim ou não? Não, não, temático realmente é isso. Você usa vários versículos que se encaixam dentro daquele tema. Isso. Mas a grande dificuldade que eu digo que eu tenho é porque eu me cobro no seguinte sentido: eu preciso pegar cada texto para encaixar naquele sermão e conhecer o contexto daquele texto, para não cair no erro de estar afirmando algumas coisas que é sobre o amor, sendo que na E não verdade não é sobre o amor, é sobre um outro assunto, como eu vejo várias e várias e várias pregações, internet, já vi em algumas igrejas, na própria igreja que eu congrego também, em algumas situações, mas a gente sempre está procurando aprender, sempre procurando melhorar. O pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, quando eu dou o exemplo de pregações que eu já ouvi na internet, da igreja que eu congrego, ou de outras igrejas, não é para falar que as pessoas não sabem pregar e eles estão completamente errados, né? Nós estamos num processo de construção, num processo de aprendizagem, todos nós precisamos aprender alguma coisa, né? Eu só gosto de sim. deixar isso bem pontuado, Rose, porque tem uma galera aí que gosta de mandar uma mensagem um pouco complicadas, vamos dizer assim. Você critica todo mundo, você fala mal de todo mundo, que não sei o quê. Não, não é isso, é a realidade, cara, é a vida. Felizmente a gente. O importante, a questão não é você não saber, porque nós não sabemos de tudo, ninguém sabe de tudo. Né, O problema está em não querer aprender. Aí é outra história. Mas a isso. pessoa não saber, falou isso errado porque não sabia, ainda não aprendeu, é uma coisa. Agora, se você vê que a pessoa tem essa preocupação, não, eu estou procurando sempre aprender. Poxa, eu falei uma coisa errada na pregação, mas eu aprendi dessa forma, eu não sabia que não era assim. Aí, a partir de hoje, eu aprendi, eu não falo mais dessa forma que está errada. Né? Aí eu vou usar uma parte bíblica para falar aqui sobre conhecimento, como nós estamos falando. Deus perdoa o tempo da ignorância. Agora, a partir do momento que você sabe o que é correto, aí vira iniquidade. Exatamente. Então, não pratique iniquidade. Se você, a partir do momento que você sabe que aquela informação, seja ela do contexto bíblico, seja ela gramatical, seja ela de oratória, você sabe o que é o correto, a partir daquele momento, internalize a informação correta e pratique dali para frente. Verdade. Eu já ouvi pessoas falando, pessoas próximas falando que quando a gente fala desse assunto, né, que quando a gente conhece, a gente não vai ser mais tido como um inocente perante Deus. Tem um conhecido meu que fala que a ignorância é uma dádiva quando se fala sobre isso. Que quanto menos eu sei, menor ele vai me cobrar lá na frente. Nesse sentido, sim, né? Mas não Nesse sei, sentido, sim. mas não Só sei se é que bom, né? Só que a ignorância também tem aquela alegoria das trevas. Quando você está na ignorância, você está na escuridão. O Sim. conhecimento é luz. Então, quando vem a luz, é porque veio o conhecimento, assim como das escrituras, né? Uhum, verdade. E, Rose, ainda sobre esse assunto, sobre sermão, e aqui é uma postagem que eu vi, que eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre as línguas estranhas na pregação, né? Os labachúria na hora ali do sermão. Então, deixando bem claro o seguinte: nasci numa igreja pentecostal, cresci, né, na Assembleia de Deus. A igreja que eu congrego hoje é pentecostal. Não somos cessacionistas, mas apesar disso, eu respeito demais os meus irmãos reformados, porque apesar de algumas divergências teológicas, temos aí grandes ícones, né, de pregação, de tudo, que são reformados, e essas questõezinhas teológicas não mudam o nosso alvo, que é o mesmo, né, que é chegar ao céu, levar as almas ao céu. Então, isso não muda. Mas a questão das línguas estranhas é o seguinte: o post que eu fiz está dizendo que as línguas estranhas e falar em línguas estranhas não é um sinal de autoridade na pregação. E eu ainda digo no post, não é que não possa. A pessoa pode falar, porque geralmente se o pregador está ali cheio do Espírito Santo,
fala tudo bem. Apesar de que a Bíblia diz que o falar em línguas estranhas sem interpretação é para edificação própria e não edificação da igreja. Só é edificação da igreja quando existe intérprete, quando existe uma interpretação. Porque ninguém entende o que é a língua estranha, né? Então, de que vai estar edificando a igreja aqui? Aquilo não edifica a igreja. Não é que não possa. O que eu afirmo é que não é sinal de autoridade. Por que não é sinal de autoridade? Porque quem tem autoridade para pregar a palavra de Deus não necessariamente precisa falar em línguas estranhas. Um grande exemplo que é uma referência para mim como pregação, como pregador, é o pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo, né? Que o título dele é Reverendo Hernandes Dias Lopes. Também. Gente, eu estava brincando com a minha mãe ontem, a gente estava conversando sobre isso. Se esse pastor não estiver pregando a verdade bíblica e não for para o céu, ninguém vai. O pastor é uma bênção. Ele fala assim o texto, as pregações dele são pregações expositivas e explicam de uma maneira tão clara, tão lógica a palavra de Deus, que não tem como uma pessoa não entender. Desde uma pessoa mais jovenzinha até um senhor idoso vai entender, vai sentir a unção de Deus que esse homem tem, e ele não fala em línguas estranhas. Aí vai me dizer que ele não tem autoridade para falar, pois eu afirmo que ele... Não estou te ouvindo. Também para os pentecostais. Inclusive, na minha igreja, ele vai pregar sempre. Na igreja em que eu faço o seminário, que é do pastor Adson, ele está sempre lá, já deu aula para a gente, vai dar aula para a gente agora ainda nas próximas semanas aí. Então, a minha afirmação é essa: falar em línguas estranhas não é sinal de autoridade. Essa é a minha afirmação. Não que não possa, pode falar, mas não tem nenhum objetivo para a igreja, não é edificação para a igreja isso. Entendi. Isso fica muito claro ali em Primeiras Cartas Coríntios. Paulo, ele é bem cirúrgico explicando. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, Rose, por exemplo, teve um tempo que eu não acreditei na língua estranha como algo incompreensível, via somente como a questão do idioma. Teve uma época que eu era um pouco sensacionista, aí depois eu comecei a ver algumas coisas assim na prática que, pô, tô errado nesse ponto, não é por aí. Tá travando aqui de novo. Oi, tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Beleza. Pô, eu não sei o que tá acontecendo, porque aqui a internet não tá travando. É porque a gente está falando de vida estranha, né? E já tem todo um mover sobrenatural. Esse é o inimigo querendo envergonhar a nossa gravação. Então, assim, eu já tive minha etapa de não concordar, outra etapa de acreditar que era só outros idiomas, né? Segundo ali próprio Atos, capítulo número 2. E é um assunto que eu até hoje ainda tenho muita dificuldade, que é essa questão do o que é o falar em línguas estranhas e tudo mais. Porque, por exemplo, quando eu ouço ali, quando eu leio, na Tá verdade... travando de novo, Rafael. Cara, não... Deixa eu... Melhorou? Tá travado aqui, a sua imagem tá travada aqui para mim. Porque você, para mim, tá de boa, não tá travando. Voltou. Voltou, tá esquisito. Então é a sua internet falando. Então, assim, sobre a minha dificuldade hoje ainda é com o que a Bíblia diz e com o que eu vejo. A Bíblia diz que quando alguém fala em língua, precisa ter um ou dois. E é para edificação própria, como você bem colocou. E que haja um intérprete, né? Porque aí sim vai ser a edificação para a igreja, se não tiver edificação própria. Beleza. Só que quando eu vejo algumas coisas na prática, uma igreja que todo mundo está falando em línguas, para mim já não vai pelo parâmetro do que a Bíblia está dizendo. Então,
eu ainda tenho essa dificuldade em relação a isso, de comparar a prática com aquilo que a Bíblia diz. E eu fico: "Poxa, e agora? Como é que funciona?" Sobre isso, você ajuda teu amigo aí, o que que eu posso fazer? Eu acho que tem muito a questão do culto como algo individual. Então, o culto é coletivo dentro da igreja física, né, do templo físico, Uhum, mas ao mesmo tempo que ele é ali o corpo, a igreja, tem também a questão do culto individual. E uhum, aí entra um pouco, eu acho que de personalidade, dessa questão de estilo, tanto do pregador como até dos ouvintes da igreja. Não tem sempre aquele irmão que dá o glória a Deus, assim, e tem as outras pessoas mais contidas, que glorificam, né, que ficam mais ali no cantinho. Então, acho que isso tem um pouco desse extravasar da emoção, no caso da personalidade mesmo. uhum. Eu, na minha opinião, tá? Isso aqui é minha opinião pessoal. Diz Não você, condeno. não Senhor. Oi? Diz você, não Senhor. Não entendi o que você falou. Diz você, não Senhor. Ó, então, a minha opinião pessoal é a seguinte: quando há esse mover, né, que o pessoal fala, um monte de gente falando em língua estranha e sem a interpretação, eu vejo como é real, existe, está na Bíblia, só que o ser humano, por não ter controle emocional, acaba extravasando aquilo ali na igreja e se torna um pouquinho assim confuso, né, Uhum. aos olhos humanos. Eu acho que é isso que você vê, essa parte mais humana e racional. Peraí, tá confuso, não é assim, não era para ser assim. Mas envolve o culto individual, porque há pessoas que extravasam mais essa alegria, essa emoção, não conseguem conter, e há pessoas que contêm sim, e conseguem ficar ali quietinho no seu canto, ouvindo a palavra, só absorvendo. A minha opinião seria essa divisão aí, e Uhum. eu não tenho problema com isso, eu consigo dividir bem. Mas acho que você também vai conseguir sim. Assim, eu sou muito tranquilo em relação a essa questão. Lá na igreja, lá tem uma galera que tem uma forma de se expressar, com um alarido bem alto, tem a galera que Sim, grita pra caramba. Tem pastor que prega falando alto, tem pastor que não prega falando tão alto. Eu, por, e- estilo. por exemplo, o meu estilo de pregação e de aula é sempre num tom de voz normal, vamos dizer assim, tranquilo. Raramente eu elevo um pouco a voz. Às vezes eu tenho que ajustar a posição do microfone, que eu começo a falar baixo no final da frase, então é algo que eu já vem me policiando já de um tempo. Uhum. Eu já percebi que isso acontece muito comigo. E fico tranquilo, forma de adoração. Pô, eu fico muito Sim. feliz quando eu tô quietinho no meu canto, de cabeça baixa, de olho fechado, só chorando. E às vezes o pessoal levanta, pula, grita e glória a Deus, aleluia, e eu tô lá. Já teve uma vez, moço, que essa situação na minha vida foi muito engraçada. Eu tô num culto, não era lá na igreja, quietinho no meu canto, amarradão, pá, a igreja lá, o fogo caindo, né, como a galera gosta de falar no popular. E Hum. eu na minha quietinho ali, chegou uma irmãzinha, botou a mão assim no meu ombro: "Você quer aceitar Jesus na noite desse dia? Você tá chorando muito aí, que o pessoal aqui, o culto tá de fogo e você tá quietinha." Eu olhei assim pra ela: "Pô, eu já sou cristão já, tem 5 anos já, irmã. Pode ficar tranquila que aqui não que é o mesmo espírito que tá aqui, tá na senhora também." Ela: "Não, é porque você não está gritando, te falta poder." Aí eu já comecei a entender mais ou menos a compreensão de poder, Uhum. né, ela acredita que poder é de um jeito, foi ensinada que o poder é dessa forma, e aí Sim. já, pô, amém, tranquilo. Mas tem uma galera que não tem muita paciência, então já vai: "Não, ó, sai daqui." Eu já presenciei isso, para mim é um absurdo, que eu acho que nas divergências precisa ter educação. Eu sou de uma igreja que é armínio-wesleyana, então a nossa forma de adoração, pelo menos segundo aquilo que a gente teria que seguir, porque a grande maioria é uma Assembleia de Deus dentro da Nazareno, perdoa meus irmãos nazarenos, mas infelizmente, no sentido específico, é um fato, né? A gente não tem a característica
da nossa denominação, do movimento que a gente diz que acredita, porque aqui ó, a presença da Assembleia de Deus ela é muito forte, então acaba que uma igreja é, é da denominação X, mas ela é uma Assembleia de Deus na sua prática, na sua Entendi. forma litúrgica, entendeu? Uhum. Então eu vou olhando essas situações e respeito, pô, super de boa, a galera pode gritar, a galera pode voar, sapatear, fazer o que plantar bananeira, fazer o que for, mas eu tô quietinho ali, sentado no meu canto. E tem muita gente que tem um preconceito em relação a isso, talvez por um ensinamento errado de padronizar a atuação do Espírito Santo, que tem que ser desse jeito. Isso. Por exemplo, quando eu congreguei na Assembleia, eu só ia auxiliar de trabalho, se não falha a memória, era esse o nome do cargo, se eu fosse batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Só que eu vejo que a evidência do batismo com o Espírito Santo na minha vida foi a facilidade de dar aula. Porque antes de me converter, Rose, eu não sabia explicar como era formada uma porta. Uma das coisas mais simples que existem, e eu tinha uma dificuldade absurda de explicar. Hoje em dia, eu consigo pegar de um assunto simples, ou de um gancho de um filme, ou de um gancho de uma música que não é cristã, e conseguir desenvolver um assunto de ficar ali muito tempo falando. Então, eu consigo enxergar que na minha vida essa é a evidência e também está dentro daquilo como eu acredito como membro da Igreja do Nazareno e armínio wesleyano de confissão teológica. Então, eu vou observando isso e nas pregações, e aí a gente ainda falando sobre pregação, existem pessoas que colocam aqui um padrão de pregação como se existisse a forma de pregar corretamente, né? Não sei se deu para compreender o que eu falei. Uhum. Para você, existe a forma correta de se pregar? Existe. O gênero discursivo pregação é um gênero formal. Então, existe uma estrutura, que é normalmente assim: faz uma introdução, depois tem um desenvolvimento e uma aplicação e uma conclusão. Por que essa estrutura é importante? Não que não se possa inverter, também existe a pregação inversa, tá? Uhum. Que é até uma coisa muito bacana, ouvi pouquíssimas vezes na minha vida, quem tem o raciocínio para conseguir fazer essa inversão, tá? Mas bem feita, é muito legal, sabe? Quando você chega no final e dá aquele boom, você fala, nossa, era isso. É um tipo de pregação assim maravilhosa. Então, existe uma estrutura que pode ser móvel, não precisa ser totalmente fixa, mas existe uma estrutura. Porque eu não posso simplesmente pegar um texto da Bíblia e chegar lá e falar o que eu penso. Eu tenho que dar o cenário daquilo que está acontecendo, o cenário histórico, cultural, alguma coisa você tem que explicar nesse sentido, dar uma introdução, uma guisa introdutória sobre aquele assunto que você vai falar. Assim é, não só com a pregação, assim é com qualquer assunto. Nós não começamos aqui, eu comecei me apresentando, falando quem eu sou, o que eu faço, de que igreja eu venho, onde eu nasci, do que eu me alimento, né? Para tudo na vida, qualquer tipo de discurso, seja ele falado, seja ele escrito, precisa de uma introdução. Então, essa é a estrutura que eu estou dizendo, uma introdução, depois um desenvolvimento com raciocínio lógico e uma conclusão, né, uma aplicação e uma conclusão, é uma coisa que é necessária para que as pessoas entendam o que o pregador está dizendo, entendam o que aquele texto da Bíblia diz. Se você não seguir nem nada dessa estrutura, tem aquele tipo, né? É só ter a unção, eu chego lá e vou pregando e falo o que Deus mandar na hora. Como Deus vai poder usar ou fazer você lembrar de alguma coisa que você não estudou, que você nunca viu? Deus usa aquilo que já está preparado. O que não está preparado, não está no ponto de ser usado, ele não vai usar. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que é de um amigo meu e eu me apropriei dela, ele sabe disso, que é: o seu chamado é do tamanho do seu preparo. Então, uma pessoa que é muito bem preparada pode ter certeza que ela vai ter um chamado grandioso.
É aquele tipo de pessoa que vai para missões, que vai falar para multidões. Não que isso seja mais importante do que aquele que tem um chamado para falar numa sala de aula para poucos alunos. Sim. Não existe categoria de importância aí, mas existe a categoria de conteúdo. Então, quem se prepara muito no conteúdo pode pregar para uma pessoa e aquela pessoa, de repente, ser, sei lá, o presidente do Brasil no futuro. E a pessoa saber, eu evangelizei aquela pessoa, eu preguei para ela, ela aprendeu as coisas de Deus através da minha vida, através da minha palavra. Então, o que eu estou dizendo é nesse sentido de conteúdo, da importância de se estudar, de estar preparado neste sentido. Uhum. E assim, você tocou num ponto que é o que eu gosto muito de falar com as pessoas sobre a questão da pregação. Lá na igreja, a gente está dando uma série de estudo na IBD agora, de como estudar a Bíblia e de como se organizar um sermão. E deu para eu ver que a galera está muito com pressa de montar logo o sermão e pronto. Só que a gente só consegue organizar um sermão quando a gente entende aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está lendo. Então, para poder se montar um sermão, primeiramente, você precisa conhecer toda a estrutura bíblica, o contexto dos livros, quem escreveu, para quem escreveu, ali o contexto imediato, para depois ir para a questão da aplicação, que não tem como a gente aplicar as Sim, coisas sem antes entender o que é o selo lá em Efésios. O selo que a gente conhece aqui é o selo da carta, mas lá era aquele anel com a marca, né, da propriedade e tudo mais. Por isso somos selados no Espírito Santo, nós somos propriedades do Espírito Santo. Então eu vejo que tem uma boa parte de um pessoal que tem muita pressa de chegar logo e eu preciso pregar, eu quero aprender a pregar para ontem. E eu já tive uma experiência negativa em relação a isso, com um conhecido que comprou, se não me falha a memória, 2 cursos na internet de como se preparar um sermão, de como ser um melhor pregador da sua sei. geração, né, com aquela chamada de efeito e tudo Uhum. mais. E ele fez o curso em 2 semanas, de cada semana ele fez um curso e depois ele já achava que ele era o Hernandes Dias Lopes da sua igreja local. Só que o cara, quando parava para pregar, você não sabia o que que era introdução, e o desenvolvimento acho que nem entrava ali na hora do sermão e ele vinha para a conclusão, mas com um elemento importantíssimo, entre aspas, no seu sermão. Falava, 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 para no final, vou abrir aqui a Bíblia e vou ler um texto para não ficar somente nas minhas palavras. Olha, sobre esse assunto, Rafael, ontem no seminário, nós tivemos uma aula sobre língua portuguesa nos púlpitos atualmente. E a professora que deu a aula, que foi a Jaqueline, ela fez uma citação de o que aconteceu numa pregação, que eu não sei se ela participou, ela ficou sabendo dessa pregação, que o pregador leu, eu estou sem a referência aqui agora que ela passou, mas leu um versículo que fala que Jesus foi assunto aos céus. E o irmão que pregou, por não ter um domínio gramatical necessário para interpretar aquele versículo e poder explanar numa pregação, ele entendeu o assunto como assunto do que a gente está falando aqui agora, do assunto pregação. Então, a pregação, o título da pregação dele foi Jesus, o assunto dos céus. Então ele falou, aí ele fez um monte de inferências, né, coisas que não estão na Bíblia, falando, porque quando Jesus é o assunto do céu, então Jesus estando lá no céu, os anjos glorificam, os anjos ficam muito felizes, sabe? Falou coisas que não estão no texto. E aí é onde entra o que você falou. Se a pessoa não tiver o mínimo de noção de tudo que tem na Bíblia, não estou dizendo que tem que ler a Bíblia de capa a capa para fazer uma pregação, não é isso. Mas uma noção básica de
todos os livros, como a Bíblia é composta, quem escreveu, para quem foi escrito aquele livro, do que trata o tema central daquele livro. Essa noção básica é totalmente necessária para alguém montar uma pregação. Porque a Bíblia, ela se conversa, ela é metalinguística. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, não tem como eu falar alguma coisa que não está corroborando lá em outro texto. Se eu falar alguma coisa que em outro texto está distorcido, isso aqui fala totalmente o oposto, peraí, você pregou errado alguma coisa, então. Então, esse é uma coisa essencial, isso que você está falando. Ter uma noção básica de tudo da Bíblia, né? Como são compostos de lá, divide de lá, né? O Pentateuco, profetas maiores, menores, dividir, né? Os evangelhos, para a pessoa ter essa noção básica primeiro de tudo, para depois querer se aprofundar em um texto para poder pregá-lo. Porque se ela não tiver essa noção, vai sair heresia. Pode ter certeza. Com certeza. E você falou agora da divisão da Bíblia, eu lembro de um episódio que eu presenciei, um pouco complicado, de um pregador falando que Jonas é um dos profetas menores porque ele tinha aproximadamente 1,55 m de altura. E Isaías era um dos profetas maiores porque ele tinha 1,80 m e alguma coisa. Então, são coisas básicas, né, que as pessoas precisam saber para querer produzir uma pregação, senão não tem como, não tem sentido. Muitas pessoas me mandam pregações para eu analisar. Ultimamente eu até não tenho tido muito tempo, mas algumas que eu vejo, quando eu percebo que a pessoa não tem essa mínima noção do quadro geral de Bíblia, não, é difícil de orientar, não tem como eu orientar. Agora, tem aquelas pessoas que têm, né, toda essa noção básica, principalmente pessoas que já nascem no berço evangélico, porque já vêm desde pequenos, né, aprendendo ali em escola dominical, então já é um pouco mais fácil. E aí, se a pessoa tem questões gramaticais ou de oratória, é muito mais fácil de lapidar, como nós tínhamos falado na outra pergunta que você fez. Agora, se a pessoa não tem essa noção do geral de Bíblia, de plano de salvação, né, de que da Bíblia como cristocêntrica, como Cristo centro de tudo, se a pessoa não tem essa noção, realmente fica muito difícil de construir um bom sermão. É muito complicado. Eu, por exemplo, já tive uma fase que eu acreditava que Jonas tinha sido morto pelo fato de estar 3 dias na boca do peixe e depois ressuscitou quando o peixe joga ele na praia. Eu tinha essa compreensão, porque na minha cabeça, como é que o cara vai ficar 3 dias na boca, dentro de um peixe e vai continuar vivo? Como é que ele vai respirar? Como é que ele vai isso? Como é que ele vai... Já tive a ousadia de, numa pregação, afirmar isso, mas já tem anos já. Até que um dia um amigo meu conversando comigo, ele falou o seguinte, falei, o que a Bíblia diz? Falei, que ele estava na boca do peixe e ele saiu depois. Falou que ele morreu? Falei, não. Ele falou, então por que tu disse isso, então? Aí eu, é verdade, né? Eu viajei. E isso para mim ficou claro que todos nós precisamos tomar o cuidado de não colocar na Bíblia algo que a gente acha no nosso coração, né? Como você bem disse, ela mesma, ela vai interpretar ela mesma, ela se comunica. Você pega texto do Antigo Testamento, que quando compara com o texto do Novo Testamento, estão falando exatamente na mesma coisa, num espaço-tempo muito grande. Por exemplo, um exemplo clássico, né? Aproveitando que a gente está no mês de comemoração de mais um aniversário da Reforma Protestante, a gente pega lá o texto de Abacuque e ali o texto de Romanos 1, se falar a memória, versículo 17, o justo viverá por fé, e no outro o justo viverá pela fé. Está falando exatamente da mesma coisa e de um tempo completamente diferente. Então, aí eu fiquei assim, com a vergonha, né? Eu falei, rapaz, eu já matei Jonas e ressuscitei o Jonas sem ele saber que isso aconteceu na vida dele um dia na minha vida. Quando a gente estuda teologia, Rafa, eu já tive, né, as matérias, não sei se você já teve, de tipologia do tabernáculo. Aí, nossa, aquilo abre a mente da pessoa, né? Porque o Velho Testamento é a sombra do Novo, né? Está apontando para aquilo que vai acontecer. Então, parece que as coisas saltam aos nossos olhos quando a gente estuda teologia. Por isso que eu falo, se a pessoa, nesse momento,
o pregador, né? Estamos falando aqui, vai para pregadores. O pregador, nesse momento, eu não posso ainda fazer por motivo de tempo, financeiro, alguma coisa assim. Amém. Procure de outras formas estudar, né? Hoje em dia tem informação aí de graça na internet. Só procure uma fonte confiável, né? Porque tem informação, mas tem informação aleatória e ruim também. De uma fonte confiável, procure informação e faça o que você pode no momento para estudar. Mas assim que você tiver uma oportunidade, se programe para fazer um curso de teologia. Porque é quase que impossível se dizer, eu sou um ótimo pregador e não ter feito teologia. E também vou um pouco além, porque na prática de vida já me mostrou algumas situações um pouco complicadas, de pessoas que fizeram curso de teologia, ficaram 4 anos estudando ali, ó. Travou aqui. Oi. Voltou? Você para mim travou aqui. Voltou? Travou aqui, Rafa. Agora voltou. A tua tela estava travada aqui para mim também. Então, assim, como eu estava falando, eu já vi pessoas que já passaram pelo seminário, 4, 5 anos estudando, mas Mas sempre tem. Agora imagine isso aí sem o seminário. dá até medo, dá até medo. Porque assim, quando eu fazia o seminário presencial, eu observava algumas atitudes, Rose, de uma galera que me deixava muito com o pé atrás. Por exemplo, todo mundo chega no seminário, pelo menos onde eu fazia, e falava que o seu chamado era pastoral. Todo mundo foi chamado de pastor na sala de aula. Eu nunca vi tanto pastor saindo assim, sair por fornada, né? Tá, 4 anos sai uma fornada de pastor, daqui a pouco mais outra. Enfim, ninguém foi chamado para ser diácono, ninguém foi chamado para ser missionário, só tem que ser pastor. Acho que o título, a visibilidade chama muita atenção do ser humano. E eu olhando algumas coisas assim, ficava, gente, de seminarista colando para fazer trabalho. Você que está aí nos ouvindo, assistindo, que é seminarista, não cola não, cara. Não faz isso não, que é feião pra caramba, porque isso já mostra um desvio de caráter. Porque se na sala Se de você aula... não sabe, não tem problema, você pode aprender. Né? Agora, como você falou, isso é um desvio de caráter, né? Se lá você está para aprender, é normal não saber, não lembrar, de repente, numa prova, num trabalho. Eu sou professora, eu sei muito bem como isso funciona, né? É normal não saber. E o professor não vai achar ruim de você não saber. Tem uma pergunta lá, você não, professor, essa eu não respondi porque eu não sabia, porque eu não lembrei. Não tem problema nenhum. Agora, cola, ou colocar uma coisa totalmente aleatória só para dizer que respondeu, não faça isso. Não faça. Não vale a pena. Você não vai ganhar nada com isso. Verdade. Pelo contrário, vai perder ali na hora e lá na frente outras pessoas vão perder porque a formação foi, Sim. né, ridícula, né? Se posso até usar essa palavra. Porque eu vejo na prática e eu fico muito triste de ver que outras pessoas que vão entrando vão com o mesmo pensamento, e aí talvez seja uma das explicações que a gente vê tantas coisas esquisitas no nosso cenário evangélico nacional, porque se na formação já tinha um desvio de caráter e não foi tratado, na hora que assume, só vai replicar aquilo que já está no coração desde Verdade. sempre, e é muito, muito complicado, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente não Sim. possa fazer essas coisas, porque isso é do ser humano, né? Todos nós estamos sujeitos a fazer Verdade. essas questões. E, Rose, para a gente poder aqui encerrar o nosso bate-papo, eu nem sei quanto tempo que a gente está gravando, que quando eu estou gravando eu perco a noção do tempo total. Fala para a gente aí quais são as suas referências, hoje em dia, nacionais e internacionais, sobre a pregação. Você já falou do Hernandes, né? Então, Hernandes, eu tenho, assim, muitas referências de pessoas que eu convivo. Não que eu não tenha essas outras, né, que são pessoas aí de mídia, né, que tem pessoas maravilhosas também, mas eu gosto de ter como referência pessoas que eu conheço, que eu convivo. Porque a pregação tem muito daquilo de viver o que prega.
né? E para mim esse é o ponto-chave, é a condição sine qua non. Então, se não vive o que prega, para mim acabou. Para mim aquilo, sabe? Às vezes eu tenho algum pregador que eu conheço, eu gosto da pregação, começo a acompanhar, aí eu vejo uma notícia, né, de alguma coisa ruim daquela pessoa, por mais que tem fake news, tem, mas aquele ditado popular, infelizmente, é real, aonde a fumaça há fogo. Então, se surgiu alguma coisa difamando, né, a imagem da pessoa, é porque alguma coisa aconteceu. Então, eu prefiro ter referências de pessoas que eu convivo, que é o meu pastor, é lógico, é a minha referência, principalmente no ministério profético, né, que foi ele que me ensinou muita coisa dessa parte profética. Eu sempre fui muito racional, né, muito mais assim, talvez até pela parte científica, da linguagem e tudo. Então, nesse âmbito profético, o meu pastor é a minha referência. Tenho como referências na pregação também muitos que vocês vão ver aí no meu Instagram, que eu entrevisto, porque eu conheço, são pessoas que eu convivo. Tem o pastor Oswaldo Júnior, tem o pastor Lucas Gomes, tem o pastor Adson Bello, que é o meu professor, que é a referência assim, no ensino, como mestre, é o pastor Adson Bello. Então, eu prefiro citar aqui pessoas que eu conheço, assim, que eu convivo. Não que, lógico, sejam pessoas perfeitas e extraordinárias, porque ninguém é. Todos nós somos seres humanos e falhos, isso eu tenho plena consciência. Mas são pessoas que o que pregam condiz com o que eles vivem. Então, e cada um tem um estilo. É interessante isso, porque eu gosto de vários estilos. De pessoas que eu não convivo, mas que eu gosto, do estilo que eu ouço, que eu respeito, por exemplo, tem o Hernandes. Tem de reformados, vamos lá, vou falar dos reformados, porque eu também tenho minhas referências, né, dos pastores reformados. Tem o Augusto Nicodemos, eu gosto muito do estilo dele de pregação. Tem o Josemar Bessa, que já é um estilo totalmente diferente, mas que, assim, de uma complexidade de pensamento. Eu acho ele muito inteligente nas alegorias que ele faz e tudo. Tem o pastor Josemar Bessa, tem o pastor Ralph mesmo, que acho que você já entrevistou, inclusive acho que foi a nossa ponte de conhecimento, né? Foi. Foi o pastor Ralph, gosto muito da pregação dele, que são estilos totalmente diferentes, por exemplo, dos pregadores pentecostais, que tem lá o pastor Oswaldo Júnior, que eu falei, é meu amigo, ele é pentecostal. Aí tem vários, eu tenho até medo de citar algum aqui e esquecer de outro, e aí quando a gente encontra a pessoa, sabe, você falou lá e não falou o meu nome, né? Tem esse problema aí também. Mas tem o pastor Belchior também, que é pastor da Adebras, que é uma bênção. Ele fez uma pregação inversa, que inclusive eu coloquei num post meu, quem quiser, eu acho que tem até o link lá da igreja, dessa pregação que ele fez, que foi uma das poucas que eu já ouvi na vida, nesse estilo de pregação inversa, que prega muito bem também. Tem mulheres maravilhosas, que são referências para mim na pregação, por exemplo, a pastora Nayane Câmara, é uma bênção também, ela tem um estilo totalmente diferente, ela é super original, ela tem uma pregação mais temática, mas é uma bênção, uma pregação totalmente cristocêntrica, com uma aplicação desse tipo que você falou, sabe, de trazer bem para a realidade das pessoas. Então, assim, tenho muitas referências. E, como eu falei, prefiro ter as referências de pessoas que eu conheço, que eu, né, sei que realmente vivem o que estão pregando. Isso é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu tenho no meio geral, né, na parte da galera conhecida nacionalmente, claro, o Hernandes, o Augusto, tanto que na vinheta aqui do canal de todo o Papinho na Palavra aparece a foto deles dois passando assim, muito rápido, né? Até alguns amigos brincaram comigo, ele, pô, cara, você botou o Hernandes e o Augusto no mesmo patamar do que John Wesley, do que o Conde de Zinzendorf, dos Moravianos, Paulo, Agostinho. Falei que eu botei as minhas referências, cara. Então, eu tenho referências antigas, tenho referências presentes. Então, eu falei só dos vivos, né? Eu falei só dos vivos, né? Mas dos mortos tem muita gente. Os pais aí, né, a patrística aí, né, do Evangelho, que são, né, maravilhosos. O primeiro texto que eu analisei
na faculdade ainda, nessa questão de retórica e oratória do discurso religioso, foi um texto do Agostinho de Hipona, e também analisei uma pregação do Padre Antônio Vieira, o Sermão da Sexagésima. E são coisas assim de sermão muito, assim, um sermão muito complexo e muito completo em toda aquela estrutura que eu falei. E aquela coisa que eu falo, né? Nós temos que ler de tudo, sim, sendo que a Bíblia é o filtro para tudo. Sim. Não é porque eu estou lendo aquilo, que eu vou praticar aquilo. Uhum. Não, a Bíblia é o filtro para tudo. A Bíblia é a verdade absoluta. Né? Mas temos todas essas referências que você estava falando aí. Inclusive da vinheta que você falou, todas são minhas referências também. É que quando eu olho assim, a minha relação com o Conde de Zinzendorf, ali dos moravianos, foi dando uma aula para a juventude, né, do distrito que eu participo, da Igreja do Nazareno, aqui no Rio Grande do Rio. Eu precisei estudar, e quando eu me deparei com a história dos moravianos, eu fiquei completamente apaixonado com o que aconteceu, com o que Deus fez na vida daquelas pessoas, né? Aquela questão da união, a bandeira era o amor, né? O amor de Cristo e tudo mais. Eu fiquei assim, falei, cara, eu acho que o nosso país e o nosso tempo precisa de um conde de Zinzendorf para Deus poder usar esse cara para poder, ou essa mulher para juntar. Eu vejo a igreja brigando muito, Rose, na internet, por motivos banais, né? E na minha cabeça eu não consigo compreender por que um reformado briga com o pentecostal. É porque um quer ter a certeza e sempre dizer que o outro está errado. Parece que perde muito a questão do diálogo. Pô, vamos conversar sobre esse assunto? Vamos sentar e vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia. Tipo, como já conversei com alguns convidados, de eu discordar de alguns pontos teológicos e, como você falou, de ter a firmeza no que eu acredito, de chegar e falar, pô, vamos papear lá e vamos conversar sobre esse assunto. Vamos embora. E depois virar grandes amigos, ainda que a gente não tenha mudado de ideia, mas pelo menos a gente entendeu que fazemos parte do mesmo corpo, né? Que eu acho que isso é o mais importante. O mesmo corpo, né? Que vai morar no céu. Então, não são essas pequenas questões aí que devem fazer as pessoas se afastarem. Como diz o meu professor, se perguntam para ele, você é arminiano ou calvinista? Aí ele fala, eu sou biblista. Né? Eu vou por esse caminho aí também. Essa discussão já na minha vida já deu muito pano para manga. Eu tenho ali em cima um livro sobre cosmovisão armínio-wesleyana ao lado de um tomo das Institutas de Calvino. Então, de vez em quando, algumas pessoas até perguntam qual é o seu posicionamento. Aí eu respondo sempre da mesma forma. Eticamente falando, eu sou armínio-wesleyano. E no coração, eu prefiro dizer que eu sou cristão para ninguém querer me bater depois e falar, então você é calvinista. Não sei, eu sou cristão e já é o suficiente. Com certeza. Então é dessa pegada aí, Rose, eu quero muito te agradecer pelo nosso bate-papo. Eu aprendi bastante coisa, eu aprendi muito com você, né? Continuei aprendendo, na verdade, aqui na nossa gravação. E eu tenho certeza que a galera também que está nos acompanhando, que vai acompanhar a entrevista completa, que vai acompanhar os cortes também, vão aprender muita coisa, né? E eu vou ser muito sincero com você sobre uma desconstrução que foi feita na minha mente com o nosso bate-papo. Porque o que eu conhecia de você era das redes sociais, Instagram. Sempre com a camisa com um blazer social, ali nas postagens, na montagem e tal. Quando você confirmou mesmo que ia gravar e que eu te mandei, que você apareceu na tela muito séria, eu falei, deu ruim. Como é que eu vou falar? Eu vou falar do jeito que eu converso com o pessoal aqui. Ela vai falar, não, você está errado, você precisa falar desse jeito assim. Eu falei, já era. Só que a gente conversando, eu vi que é completamente diferente. Não, é aquele negócio que eu te falei no começo, né? As pessoas acham que todo mundo fala certinho, o professor tem que saber tudo e falar tudo certinho o tempo todo. Não é assim que funciona, né? O português é situacional. Existem situações que requerem, sim, uma conduta mais formal. E outras não, que aqui é o bate-papo, né? Então a gente falou dessa forma mesmo, mais descontraída.
Ah, O tranquilo, cara. assunto é sério, mas a maneira de falar é descontraída. Com certeza. É o que eu Eu que gosto de falar. agradeço, viu, Rafael? O que Foi eu um gosto. prazer falar Amém. com você e uma honra para mim participar do seu quadro aqui também. Muito obrigada, viu? Amém, tranquilo. E é o que eu sempre falo para todo convidado e para a galera que conhece ou começa a conhecer o Papinha na Palavra. Eu procuro sempre levar da forma que vai parecer aquele bate-papo pós-culto na lanchonete, comendo um burgão, trocando a ideia com os amigos e de uma forma leve e descontraída, sempre para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso para mim é maravilhoso. E para a gente poder encerrar, deixa aí agora para a gente suas considerações finais. Então, minha consideração final é aquela frase que eu já comentei aqui. O seu chamado é do tamanho do seu preparo. Então, o pregador precisa se preparar. Não só o pregador, todos os pastores, líderes, você que faz parte do reino de Deus, você que faz parte da grande comissão, você precisa se preparar, saber defender a sua fé, saber defender o evangelho, saber expor de forma clara e objetiva a toda criatura o evangelho do Senhor. Essa é a minha consideração final. E estou aqui para ajudar a quem precisar. Siga aí meu Instagram, meu YouTube, que agora tem YouTube também, né? Ó, Mas vou tá colocar bom. o seu vídeo também no meu YouTube. Tá bom? Show de bola. E Tá, galera, obrigada. amém, tamo junto. E a rede social dela vai estar aqui na descrição. Agora que tá no final, você já pode clicar no link e ir para lá, aprender mais um pouco. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e será uma grande ferramenta para você pregar com excelência, né? Porque nós temos essa grande responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Muito obrigado a você que ficou aqui conosco até o final. Para encerrar aqueles recados básicos, você é livre para discordar de tudo aquilo que a gente conversou. Pode colocar aqui nos comentários, não tem problema nenhum. Mas, como eu sempre peço, só respeite o que a gente falou, porque é a nossa cosmovisão, é a forma que nós enxergamos as coisas através da Bíblia Sagrada. Valeu, galera. E vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.